Paio, eu sou coordenador geral de Ciências da Terra, do INPE, e hoje eu vou falar um pouco sobre essa questão das mudanças climáticas. Antes, eu queria agradecer o convite aí feito pela Beth e organização. É um prazer poder participar aqui. Eu sou de formação da área de meteorologia e, e tenho mestrado, doutorado no INPE também em meteorologia. E atuo já há muitos anos com esse tema, com interação biosfera-atmosfera, mudança do clima, paleoclima e, e, e outras questões associadas a clima. Pois bem, eu já participei de diversas edições desse curso de uso escolar de sensoramento remoto. É uma pena que a gente não pode estar presencialmente, mas eu começo colocando algumas questões que permitem a interação entre as pessoas. Infelizmente, aqui a gente não consegue colocar. Mas a primeira pergunta que eu faço para todos você acredita em mudança do clima? Né? E aí, algumas pessoas levantam as mãos dizendo que sim, outras dizendo que não. E é justamente errado fazer esse tipo de pergunta, porque essa questão da mudança do clima não é você acreditar ou não se existe mudança do clima, porque a ciência se baseia em evidências e a resposta estamos passando por mudanças do clima? Sim, sempre estivemos passando, porém, hoje nós estamos passando por mudança no clima que são ocasionadas por nossas ações, pelas ações humanas, ou seja, as mudanças são antrópicas, né? E elas se somam às mudanças climáticas de origem natural. É importante dizer isso justamente porque há um debate sobre esse assunto e muitas vezes esse debate ele é feito por pessoas que não têm o conhecimento profundo, em geral, sobre clima, sobre como é que funciona o clima do planeta, quais são os sistemas mais importantes, como é que são as interações. E isso daqui é ciência, não é como, não é uma opinião de uma pessoa, como é, por exemplo, sobre um jogo de futebol, sobre o time que vai ganhar ou que vai perder, etc. Aqui nós estamos aqui baseando-se na ciência para evidenciar as mudanças do clima e o que pode vir a ocorrer em função, justamente dessas mudanças. Então, por isso mesmo, eu começo falando nesse tópico de mudança do clima sobre alguns elementos que são importantes, que são os seguintes. Primeiro, acabei de falar para vocês, eu acho que está passando meu slide, já funcionou? Está no segundo slide já, Beth? Eu acho que sim, né? Está mostrando um globo, né? Mudou, exatamente. Então, eu Tá realmente não ok, tinha tá mudado. ótimo. Ok. As mudanças recentes do clima são generalizadas, rápidas, estão intensificando e são sem precedentes em milhares de anos. Daqui uma frase do último painel intergovernamental de mudança do clima, né? Ela denota, e é a primeira vez que é afirmado de maneira categórica sobre essas mudanças que são generalizadas e rápidas e que estão se intensificando. Novamente, isso só é possível afirmar em função das evidências científicas que nós temos associadas à mudança do clima. E aí, a gente tem que entender um pouquinho sobre mudança do clima, entender um pouco sobre o clima, né? E aí, tem que começar aqui, né? Na radiação solar. A radiação solar, ao chegar ao planeta Terra, é ela que provoca todo o movimento da atmosfera e dos oceanos, né? Nós sabemos que o Sol aqui está, não está em tamanho, em ordem de distância, não está na escala da distância, mas de tamanho sim. A gente vê a Terra aqui, o que é a Terra em relação ao Sol. A radiação solar leva cerca de 8 minutos para chegar até o nosso planeta, o planeta Terra. E ao chegar ao nosso planeta, diversos processos ocorrem, como eu falei, é responsável pela, pela movimentação da atmosfera e dos oceanos. E aí, outra pergunta que eu faço e muita gente não sabe, olhando essa fotografia, né, onde a gente vê a Terra, a nebulosidade ali, o Sol, o espaço, o que é a atmosfera, né? E por que que existe a atmosfera? Então, muita gente não sabe nem por que que existe a atmosfera. Por que, por exemplo, nós temos a atmosfera na Terra
E na Lua, que está ao nosso lado, nós não temos atmosfera. E a explicação é muito simples, é a força gravitacional. A força gravitacional faz com que nós tenhamos atmosfera, tanto é que quanto mais próximo da superfície terrestre, maior é a densidade da atmosfera. À medida que você sobe na atmosfera da Terra, o ar vai ficando mais rarefeito e é por isso que nós temos a atmosfera. Mas o ponto principal aqui não é esse. O ponto principal é o que é a atmosfera, de fato, né? E também muita gente não sabe ao certo o que é a atmosfera. E tem uma propriedade muito interessante da atmosfera que é a seguinte: ela é um conjunto de gases, né, principalmente nitrogênio e oxigênio. Tem também no estado líquido, como por exemplo água na atmosfera. E aí essa combinação de gases, e inclusive com líquido, ela é chamada de fluido. Portanto, a atmosfera é um fluido. Então, se a gente olhar a atmosfera e perceber que ela é um fluido, a gente pode fazer um paralelo que é o seguinte: imagina uma vasilha com água, a água é um fluido, e você, ao colocar o dedo dentro da água, numa das extremidades da vasilha, o que que vai acontecer? Vai gerar a propagação de uma onda, essa onda vai se propagar e vai chegar até o outro lado da vasilha, tá? Então, o ato de você colocar o dedo dentro da água na vasilha gerou a onda. Na atmosfera é exatamente a mesma coisa, né? Então, como ela é um fluido, ao fazer qualquer perturbação em determinado ponto da atmosfera, essa perturbação pode gerar a propagação de ondas. E veja que interessante, a atmosfera não tem nenhuma fronteira, a não ser a superfície e o espaço, né? Você não tem nenhuma fronteira lateral. Portanto, dependendo do tipo de propagação de onda, você pode modificar o padrão de ondas em regiões remotas à origem da perturbação, tá? Então, esse é um conceito muito importante, inclusive para a mudança do clima, que é o seguinte: não é porque você está no hemisfério sul que as coisas que ocorrem no hemisfério norte não nos afetam aqui. Então, isso é muito importante saber, porque a atmosfera não tem fronteira lateral. Nós estamos dentro de um fluido, né? Num sistema fechado. Esse sistema tem 99% dele é nitrogênio e oxigênio, mas não é exatamente a quantidade do gás disponível nesse sistema que faz com que ele seja mais ou menos importante, né? Nós temos, por exemplo, alguns gases, como o dióxido de carbono, cuja concentração é da ordem de 0,04% na atmosfera. Você tem, por exemplo, o metano, que é 0,00014. É, só um minutinho. Ou você pega o óxido nitroso, que a concentração é bem menor. Então, esses gases, eles, apesar da pequena quantidade relativa aos demais, eles são importantes, né? E a gente vai ver daqui a pouco por quê. Outra coisa importante e a maioria das pessoas não tem o conhecimento sobre isso, é a seguinte: à medida que você sobe na atmosfera, a temperatura vai diminuindo. Isso não é bem verdade, tá? Porque a atmosfera ela tem um perfil de temperatura que é variável com a altitude. E isso ocorre em função da composição química da atmosfera. Então, se a gente pegar, por exemplo, no eixo Y, a gente tem altitude, no eixo X, a gente tem temperatura. Se a gente pegar na troposfera, que é a primeira camada da atmosfera, que vai entre a superfície aproximadamente 12 quilômetros, média global, 12 quilômetros, a gente vai ver que é verdade, que à medida que você sobe na troposfera, a temperatura diminui uma taxa aproximadamente de 6,5 graus Celsius por quilômetro, tá? Mas se a gente olhar na estratosfera, que é a segunda camada, que vai lá de mais ou menos 12 quilômetros até aproximadamente 47 quilômetros aproximadamente, a gente vai ver que à medida que você sobe na estratosfera, a temperatura aumenta, né? Diferente do que ocorre na troposfera. Na terceira camada é a mesosfera, que à medida que você sobe a temperatura diminui, e na última camada, a termosfera, à medida que você sobe a temperatura aumenta. Tanto é que a temperatura no topo lá da termosfera ela é mais alta do que a temperatura na superfície.
Não é à toa que nós observamos os meteoroides, né, os meteoritos, que são corpos que vêm do espaço exterior, pequenas pedrinhas, que quando atingem o topo da atmosfera, como a temperatura é muito alta, então eles ficam incandescentes, e é por isso que nós olhamos e vemos as estrelas cadentes, né, como popularmente é dito. Por que que ocorre isso? Por causa da composição química da atmosfera. À medida que você sobe na troposfera, vai diminuindo a concentração de gases, principalmente alguns gases que são vapor d'água, dióxido de carbono, metano, etc. E isso faz com que a temperatura vá diminuindo. Só que quando chega na estratosfera, existe um outro gás muito importante, onde o máximo da concentração dele ocorre justamente da estratosfera, que é o ozônio. E o ozônio é um bom absorvedor da radiação solar, e ao absorver a radiação solar, ele gera calor, e por isso, à medida que você sobe na estratosfera, a temperatura aumenta. Na mesosfera, diminui a concentração de ozônio, portanto, vai diminuindo a temperatura, e finalmente na termosfera, em função da radiação solar ser muito intensa, apesar do ar ser muito rarefeito, ele ainda assim provoca um aquecimento muito intenso em função do bombardeamento da radiação eletromagnética do Sol. Mas o que há de importante nessa figura não é o perfil da temperatura, mas sim o que ocorre entre as camadas, entre a troposfera e a estratosfera, entre a estratosfera e a mesosfera, entre a mesosfera e a termosfera. Então a gente vê que, por exemplo, na troposfera, entre a troposfera e a estratosfera, há uma zona onde, à medida que você sobe, a temperatura não muda, e o mesmo ocorre nas demais camadas. E por que que isso é importante? Pelo seguinte, essa é uma condição de estabilidade atmosférica. Ou seja, é como se no topo da troposfera nós tivéssemos aqui uma tampa, tá? Ou é como se a gente olhasse a atmosfera da Terra como se fosse um prédio onde ocorre exatamente essa condição de estabilidade, seria o teto dessa camada. Portanto, o que que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que não há troca do fluido que está na troposfera com o fluido que está na estratosfera. Não há troca do fluido que está na estratosfera com a mesosfera e assim por diante. Então é como se fosse vários andares, um prédio de 4 andares. E aí, qual é a consequência disso? A consequência disso é a seguinte: você pega um dia ensolarado, o que que vai acontecer? Começa a haver o aquecimento da superfície, as tantas, o ar aquecido, ele é mais leve, ele começa a subir, e até onde esse ar vai subir? Ele pode subir até o topo da troposfera, né? Ao chegar ao topo da troposfera, ele encontra essa condição de estabilidade, ele é obrigado a divergir, portanto, você começa a formar células de circulação, onde em algumas regiões o ar sobe, em outras regiões o ar desce, e esse ar não é levado para a estratosfera. Então, esse é o outro ponto importante, porque todos os fenômenos que nos influenciam diretamente, as frenticias, os tornados, furacões e outros fenômenos, nuvens, etc., raios, todos ocorrem nessa primeira camada, que é a troposfera, onde a temperatura diminui à medida que a altitude aumenta, e isso em função da composição química da troposfera. Tá? Outra coisa importante saber, né, e esse é um conceito bastante antigo, é o seguinte: é, a gente conheceu bem na escola, né, essa questão do movimento de rotação, movimento de translação e que a Terra está inclinada a cerca de 23 graus e meio em relação ao eixo da órbita, né? Na verdade, é o seguinte, isso daqui é meia verdade, porque a Terra tem diversos movimentos, e três deles são importantes para as questões de clima, que são esses três que estão aqui: a precessão, a obliquidade e a excentricidade. A trajetória da Terra em relação ao Sol, ela pode ser elíptica ou pode ser circular. Ela tem uma variação, um ciclo de 90 a 100 mil anos. Obviamente, isso vai impactar na quantidade de radiação solar que chega ao planeta Terra, né? Se ela é mais elíptica, quando a gente está numa das pontas da elipse, ela, obviamente, a radiação solar vai ser menor, porque a Terra estará mais distante do Sol nessas áreas aqui da elipse. Enquanto que, se ela é mais circular,
você não tem assim uma grande diferença na quantidade de radiação solar ao longo do ano. Então isso afeta justamente o que nós sabemos, o perihélio e o afélio, né? Outro fenômeno é a obliquidade. A obliquidade, nós temos hoje, nos dias atuais, a inclinação do eixo da Terra da ordem de 23 graus e meio, mas ele pode variar de 24 graus e meio e 21 graus e meio. Em alguns outros planetas, isso inclusive inverte-se. E aqui, por sorte, isso não ocorre. E não ocorre justamente porque nós temos a Lua ao nosso lado. Então, coloca uma condição muito singular do nosso planeta em relação aos demais planetas. Mas há uma variação do eixo de inclinação, ou seja, da obliquidade, com um período da ordem de 41 mil anos. E o terceiro movimento é a precessão. Então, se a gente pensar num peão de criança, ele tem um movimento de rotação, ele tem um movimento de precessão, que é aquele movimento que o peão fica se movimentando, né? Assim, além da rotação, ele tem esse movimento chamado precessão, e ele também altera a quantidade de radiação solar que chega ao planeta Terra. Esses três movimentos juntos, eles são conhecidos como ciclos de Milankovitch. E são eles justamente os responsáveis pelo nosso planeta passar a cada 100 mil anos aproximadamente por um período glacial e um período interglacial. Então, a combinação desses três movimentos que são chamados de ciclos de Milankovitch, faz com que nós tenhamos uma era glacial, uma era interglacial. Nós estamos agora no interglacial, e é por isso que, se vocês fizerem pesquisas sobre mudança do clima, até uns 30 anos atrás aproximadamente, muitas pessoas falavam o seguinte: isso faz parte de um ciclo, nós estamos num período interglacial, então é óbvio que a Terra vai aquecer. É verdade, isso sim. Nós estamos no interglacial, a Terra vai aquecer. O problema é a velocidade do aquecimento do planeta. É esse o grande problema que nós estamos observando agora. E essa velocidade, ela só é possível de ocorrer em função das influências humanas no planeta, né? Então, não foi ainda observada uma velocidade de aquecimento tão grande como essa que nós estamos observando nas últimas décadas. A radiação solar, obviamente, o balanço dessa radiação solar com o clima da Terra é um fator chave para essas questões de mudança do clima. E aí, para entender, nós temos que entender bem o efeito estufa. Muita gente também não entende o efeito estufa, é um fenômeno natural que sempre existiu, né? E dá para comprovar bem num ônibus, num carro, numa sala de aula. Por que que um ônibus num dia ensolarado ou um carro fechado, por que que a temperatura fica alta dentro do ônibus, ou dentro do carro, ou dentro da sala de aula? É muito simples, né? O que que acontece? A radiação solar, uma radiação eletromagnética, ela é composta por ondas curtas, né? Então, as ondas curtas, elas passam pela atmosfera, elas com muita facilidade passam pela atmosfera, e aí elas chegam passam pelos vidros de uma estufa, ou de um ônibus, ou de um automóvel com muita facilidade, chegam à superfície, há a conversão de energia, essa energia é convertida em infravermelho e muda o comprimento de onda. Ao mudar o comprimento de onda, essas ondas longas têm dificuldade de passar pelos vidros de uma estufa ou pelos vidros de um automóvel, ou seja, parte dessa radiação consegue passar, parte fica dentro da estufa, e essa parte que fica contribui para aquecer o ambiente da estufa. Então, esse é o efeito estufa. E na atmosfera da Terra, quem faz esse papel dos vidros da estufa são justamente alguns gases, principalmente o vapor d'água, que é o principal gás de efeito estufa, e o dióxido de carbono, que é o principal gás de efeito estufa relacionado às atividades humanas. Então, são esses dois os principais gases que contribuem para o efeito estufa. Então, como é que se dá esse balanço de energia do sistema Terra-atmosfera? Então, a gente está olhando aqui desde a linha azul até a superfície, toda a atmosfera da Terra, todas as camadas. Aqui nós temos a superfície, seja ela oceano ou superfície continental. Nós temos acima da linha azul o espaço. Então, considerando que nós temos 100% da radiação solar chegando ao topo da atmosfera, radiação são ondas curtas, né? Então, a parte dessa radiação ela é refletida para o espaço, seja pelo próprio ar, ou pelas nuvens, ou pela própria superfície, que dá da ordem de 30%. E esse é o albedo da Terra, né? 30%.
Uma parte desse 100%, ou seja, dos 70% que restam, é absorvido pelo vapor d'água, por aerossóis, popularmente dito como poeira, pelo ozônio, que está lá principalmente na estratosfera, é, pelas nuvens, de modo que o que de fato chega à superfície e é convertido em radiação infravermelha é 51%. Só que se chega essa quantidade no sistema e na superfície é convertida em energia, essa mesma quantidade deve ser devolvida ao espaço. Porque se chega mais energia do que é devolvido ao espaço, o planeta está aquecendo. Se é devolvido mais energia do que chega, o planeta está resfriando. E de fato, é devolvida a mesma quantidade, só que em outro comprimento de onda. Então, se vocês somarem 23 mais 7 dá 30, com mais 21 dá 51%. 23% é um calor que nós não sentimos, é um calor chamado latente. Ele atua principalmente na mudança de fase da água na atmosfera. 7% é exatamente o calor que nós sentimos, é o calor sensível. E 21% é a emissão da própria infravermelha da própria superfície, o que perfaz os 51%. O que vai acontecer? Esse tipo de radiação infravermelha, parte dela, antes de chegar ao espaço, será absorvida por alguns gases, como eu falei, principalmente pelo vapor d'água e dióxido de carbono. Nesse processo de absorção, gera então é, agitação molecular, e isso se traduz em temperatura, aumento da temperatura. Então, esse é um processo natural. Se a gente imaginar, por exemplo, a Lua, que não tem atmosfera, como é que seria? Seria simplesmente isso daqui: a radiação chega e é devolvida toda para o espaço. Tá? E vejam que esses gases aqui representado pelo vapor d'água e dióxido de carbono, mas existem outros, como já falei, como o metano, como os óxidos nitrosos e outros. Esses gases, eles estão numa concentração muito pequena na atmosfera. Então, se você aumenta a concentração desses gases, você potencialmente aumenta a absorção de radiação infravermelha e, portanto, aumenta a temperatura. Tá? Se a Terra não tivesse atmosfera, a temperatura da Terra, isso é fácil de calcular, você teria a temperatura da Terra de menos 18 graus Celsius. No entanto, a temperatura média da Terra é de 15 graus Celsius. Portanto, esses gases, que têm uma concentração menor de que 1% na atmosfera da Terra, eles fazem uma diferença de 33 graus Celsius na temperatura média da Terra. E o que é que nós estamos fazendo? Nós chegamos aqui na superfície, seja ela oceânica ou superfície continental, vamos às profundezas desses oceanos ou da superfície continental, retiramos de lá petróleo, trazemos esse petróleo para a superfície, transformamos esse petróleo em combustível, queimamos esse petróleo e daí aumentamos a concentração, principalmente de dióxido de carbono na atmosfera, e é esse o efeito estufa antrópico ou antropogênico, ou seja, nós estamos aumentando a concentração de gases, e aumentar a concentração de gases, nós aumentamos, intensificamos o efeito estufa e, portanto, aumentamos a temperatura. Isso é mais do que conhecido há mais de 100 anos, tá? Como eu falei, a temperatura média da Terra é da ordem de 15 graus Celsius, né? 0,04% de CO2 na atmosfera. Se a gente pegar Vênus, por exemplo, Vênus, 96% da atmosfera de Vênus é composta por dióxido de carbono. A temperatura média de Vênus é de 420 graus Celsius. E Marte, que praticamente não tem dióxido de carbono, atmosfera muito rarefeita, temperatura média de menos 50 graus Celsius. Então, o dióxido de carbono, por isso que ele está sempre no centro das atenções quando se fala de mudança do clima. Mas para falar de mudança do clima, a gente precisa também saber o seguinte: não dá para a gente pegar e generalizar, né? Porque o clima de qualquer região ele é composto, ele é definido por quatro fatores principais. O primeiro fator é o aquecimento diferencial do globo pela radiação solar, né? Se você está no Equador ou se você está no sul do Brasil, é diferente, né? Porque você tem uma quantidade de energia que chega no Equador que é praticamente constante ao longo do ano, em compensação, é, quando você está no Rio Grande do Sul, a quantidade de radiação que chega no verão é bem diferente da quantidade de radiação que chega no inverno, né? A distribuição assimétrica de oceanos e continentes, né? Então, se a gente pegar, inclusive, entre hemisférios,
A gente vai ver que no hemisfério norte tem muito mais continente do que oceanos, diferente do hemisfério sul. Tanto é que o hemisfério sul, o clima do hemisfério sul é basicamente dominado pelos oceanos, porque nós temos uma quantidade maior de oceanos. E a água, como todos sabem, é muito difícil aquecer a água, é muito difícil resfriar a água. Então nós temos um hemisfério onde tem uma quantidade maior de água. Portanto, o clima desse hemisfério é dominado realmente pelas mudanças lentas que ocorrem nos oceanos ao sul do Equador. Características topográficas sobre os continentes, por exemplo, estou agora em São José dos Campos, estou no Vale do Paraíba, estou entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Obviamente, você tem uma condição aqui que é peculiar desta região. Se eu vou na direção do litoral, a cerca de 50 quilômetros, é uma condição totalmente distinta, né? Então, o relevo tem um papel muito importante. Por exemplo, os Andes na América do Sul. Se nós não tivéssemos os Andes na América do Sul, a América do Sul teria um clima muito semelhante ao da Austrália, onde do lado leste você tem uma floresta tropical e depois você tem um deserto ao longo de todo o continente. Então, a América do Sul seria muito semelhante ao que nós observamos na Austrália. E por último, porém, é o fator mais importante, é justamente a circulação geral da atmosfera. Ela é a que domina, esta é a circulação geral da atmosfera. Nós temos células de circulação em cada uma faixa de 30 graus de latitude. E essa circulação é que determina a localização dos desertos e das florestas. Então, se a gente observar, por exemplo, no próximo do Equador, os ventos ali eles convergem próximo do Equador, geram um movimento ascendente. Ao gerar movimento ascendente, geram nuvens e, portanto, provocam chuvas. Enquanto que em 30 graus norte e 30 graus sul, o ar está descendo do topo da troposfera em direção à superfície, portanto, inibe a formação de nuvens e, portanto, é uma região que chove muito menos, tá? Se a gente vai a 60 sul ou 60 norte, é uma condição parecida com o que ocorre, a que ocorre aqui na região próximo do Equador, e, portanto, você tem uma faixa com maior quantidade de nuvens e de chuva, tanto em 60 graus norte quanto em 60 graus sul. E depois, nos polos, você tem uma condição semelhante ao que ocorre em 30 graus norte ou 30 graus sul, ou seja, você tem menos nebulosidade, portanto, menos ocorrência de chuva, e, portanto, nós temos ali uma situação de desertos. E vejam que essas células elas conectam todo o planeta, como eu falei, nós estamos conectados aí pela atmosfera que não tem nenhuma fronteira lateral. Então, como eu falei anteriormente, se a gente olhar o mapa da chuva, a gente vai ver exatamente em 3 dimensões aquelas células, onde o ar sobe na região próxima do Equador, ele desce lá em 30 graus norte e 30 graus sul, então dá para ver claramente os tons azulados aqui onde tem maior ocorrência de chuva, os tons avermelhados onde tem menor ocorrência de chuva. E a gente consegue ver isso melhor observando a cobertura da superfície a partir de satélite, né? Então a gente vê que próximo do Equador a gente tem mais chuva, portanto nós temos florestas. Se a gente vai a 30 graus norte, a gente vê exatamente os desertos, em 30 graus sul também os desertos. Se a gente vai a 60 graus norte, que eu falei que tem uma condição semelhante do Equador, olha lá as florestas de novo. Aqui não vai acontecer porque nós estamos no oceano, no hemisfério sul, e finalmente nos polos nós temos 2 áreas de deserto. Isso é determinado justamente pela circulação geral da atmosfera. Pois bem, mas o clima, o sistema climático, ele é bastante complexo, ele é composto por diversas engrenagens, como eu falo, e cada uma das engrenagens, elas compõem o sistema, né? Elas contribuem para compor o sistema, e é como se nós tivéssemos aí um relógio daqueles antigos, onde cada uma dessas componentes compõe uma engrenagem. Por exemplo, nós acabamos de ver a questão dos gases. Os gases compõem uma engrenagem importante, porque alteram o balanço de energia entre a superfície e a atmosfera, mas os oceanos também compõem uma engrenagem muito importante, a maior fonte de vapor d'água para a atmosfera. Ou o gelo em cima do oceano também é muito importante, porque o gelo é branco, ele é um bom refletor da radiação solar. As montanhas, as nuvens, por exemplo, se a gente puder juntar todas as nuvens do planeta em qualquer momento, metade do planeta é coberto por nuvens. Nuvens são boas refletoras da radiação solar e também boas absorvedoras da radiação infravermelha, porque são compostas na maior parte por vapor d'água.
e água. Então, elas são boas absorvedoras. A biomassa, a vegetação, ela também é importante para o ciclo do carbono, a assimilação do carbono, para o ciclo da água, por conta da evaporação, evapotranspiração. Enfim, você tem todas as engrenagens. O que nós estamos fazendo? Nós estamos adicionando uma nova engrenagem, que são as influências humanas. Obviamente que o relógio ele vai começar a trabalhar um pouco diferente, né? E algumas regiões ele trabalha diferente de outras, não dá também para generalizar. E isso é muito importante, a mudança do clima. A gente não pode ficar generalizando, olha, em São Paulo vai ocorrer o mesmo que o Rio. Não. Se a gente olhar a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, são condições totalmente distintas. Começa que a cidade do Rio de Janeiro está do lado do mar, né? A cidade de São Paulo não, tem uma serra entre o mar e a cidade de São Paulo. Então não dá para generalizar, apesar da pequena distância, se a gente olhar do ponto de vista climático. E aí a mudança do clima, ela pode se referir a qualquer mudança que ocorra ao longo do tempo em decorrência, da variabilidade natural, ou dois, em função da atividade humana. E aí, muita gente ainda fala, hoje em dia, é um número menor de pessoas, que as mudanças do clima ocorrem em função de causas naturais. É verdade, mas também tem as influências humanas. As causas naturais, as principais, estão aqui colocadas. Então, variações na luminosidade solar. O Sol, como toda estrela, ela tem um período de vida, ela tem um período onde ela tem maior quantidade de radiação. Ela, daqui a cerca de 5,5 bilhões de anos, ela, como toda estrela, ela vai desaparecer. Esse tipo de variações da luminosidade solar ocorre na escala de bilhões de anos, portanto, são mudanças que ocorrem no clima na escala de bilhões de anos que nós, seres humanos, não percebemos. A deriva dos continentes ocorre aí com variações de milhares de anos, né? Nós sabemos que a América do Sul continua se afastando da África, se deslocando para o noroeste, que há 220 milhões de anos atrás nós tínhamos um único continente chamado Pangeia, um único oceano chamado Pantalassa, e que à medida que o tempo foi passando, eles foram se colocando em outro tipo de configuração até chegar nos dias atuais, mas novamente são variações que ocorrem na ordem de milhares de anos. Variações de parâmetros orbitais da Terra, eu já falei, são ciclos de Milankovitch, a cada 100 mil anos você tem uma era interglacial, uma era glacial. Aerossóis, quando são despejados na atmosfera, né, esses aerossóis, seja sal marinho, sendo fontes minerais ou incêndios florestais, eles podem também provocar mudanças no clima na ordem de décadas ou anos. Erupções vulcânicas também podem provocar mudanças no clima, porque as erupções vulcânicas, dependendo do tamanho da erupção, ela pode romper a barreira que existe entre a troposfera e a estratosfera e jogar cinzas na estratosfera. Portanto, grandes erupções vulcânicas servem para resfriar o planeta e não aquecer o planeta. A última grande erupção vulcânica observada no planeta foi em 1991, nas Filipinas, o Monte Pinatubo. Desde então, nós não tivemos nenhuma grande erupção vulcânica como aquela. Todas as outras não conseguiram romper essa barreira entre a estratosfera e a troposfera. E fenômenos climáticos, dependendo da intensidade, como é o Ninho e Laninha, os furacões e tempestades violentas, podem modificar características da superfície e ocasionar uma mudança local ou regional no clima daquela região, né? Pois bem, um dos exemplos de mudança do clima é justamente o El Ninho. O El Ninho, o que que é? O aquecimento das águas do Oceano Pacífico ao longo do Equador. Porém, quando ocorre aquele aquecimento, que é de um fenômeno natural, ele provoca mudança na circulação geral da atmosfera e veja, nós observamos impactos em todo o globo. Aqui é verão, do lado esquerdo, é o Ninho, e o oposto do El Ninho, que é o Laninha, também para o verão, do lado direito. Então, apesar do fenômeno ocorrer numa área restrita do planeta, no Oceano Pacífico, ele modifica a circulação geral da atmosfera, que é esta daqui, e ao modificar a circulação geral da atmosfera, você começa a observar esses impactos. E, tipicamente, no El Niño, as grandes secas que ocorrem no norte e leste da Amazônia, norte e nordeste, ocorrem em anos de El Niño. São anos muito quentes na região sudeste do Brasil e os maiores episódios de chuva no sul do Brasil ocorrendo em anos de El Niño. Pois bem, porém,
quando nós observamos a concentração de gás na atmosfera, isso daqui é desde o ano zero até 2005, a gente observa que ah, no século XX, principalmente a partir da segunda metade do século XX, nós observamos um aumento muito grande na concentração de gás na atmosfera no planeta Terra. E esse aumento da concentração, ela começou principalmente a partir da Revolução Industrial, quando as atividades humanas foram muito baseadas no consumo de combustíveis de origem fóssil. Então, essa decisão que foi tomada lá no início da Revolução Industrial é que fez com que aumentasse muito a concentração de gás na atmosfera. Esse aumento foi muito maior ainda a partir da segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, né, com a mecanização, o uso de máquinas cada vez de forma mais intensiva. Se a gente vai mais longe ainda, desde nos últimos 10 mil anos, por exemplo, a gente vê, desculpe, nos últimos 140 anos, a gente vê essa concentração aumentar, ainda, né, a gente não tem nenhum precedente, é, e todos esses gases de efeito estufa têm aumentado e muito a sua concentração na atmosfera. Se a gente vai nos últimos 800 mil anos, e a gente consegue fazer isso a partir de testemunhos de gelo, principalmente na Antártica, que é um continente mais isolado, a gente consegue ver aqui o seguinte, ó, a curva vermelha é a temperatura, a curva azul em cima, ou roxa, é a concentração de CO2. Praticamente as curvas coincidem, né? E o que denota, inclusive, que o planeta tem operado dentro de certos limites por centenas de milhares de anos. Porém, principalmente nesse último século, há uma mudança muito grande no comportamento do ser humano, principalmente utilizando cada vez mais energia. Nós temos a cada hora aproximadamente 10 mil pessoas que nascem, cerca de 5 mil pessoas, isso é, antes da pandemia, morrem a cada hora, ou seja, a cada hora você adiciona aproximadamente 5 mil pessoas ao planeta Terra com um nível de consumo de energia muito maior do que, por exemplo, há 100 anos atrás, né? Nós utilizamos hoje muito mais energia, nós temos muito mais conforto. Tanto é que, se você olhar há 40, 50 anos atrás, uma pessoa com 50, 60 anos de idade tinha um aspecto de muito envelhecida. Hoje em dia, você tem uma pessoa com 50, 60 anos de idade com aspecto eh, da ordem de 30 anos, como ocorria há 30 anos atrás, né? Então, isso também se deve ao conforto que essa geração agora tem, mas esse conforto é muito associado ao consumo de energia, né? Então, nós utilizamos ar-condicionado, nós utilizamos os automóveis, o transporte, etc. E isso está associado à maior emissão de gases na atmosfera, justamente porque nós lançamos a cada hora cerca de 4 milhões de toneladas de CO2 e cerca de 1.500 hectares de floresta são derrubados e 1,7 milhões de quilos de nitrogênio são adicionados à agricultura. E uma parte disso vem desse trabalho que eu acho muito interessante, de 2004, do Stefan. Ele demonstra justamente essa mudança de comportamento que ocorreu no século XX. E a gente vê claramente, por exemplo, o aumento da população. Então, a gente sabe o baby boom depois da Segunda Guerra Mundial, né, principalmente a partir da década de 1950. Então, a gente vê bem a população crescendo. O produto interno bruto, investimento estrangeiro, descargas de rios, uso da água, consumo de fertilizante, população urbana, consumo de papel. Até interessantes aqui são restaurantes McDonald's, mas não que eu seja contra ou a favor de restaurantes McDonald's, mas é a forma como o ser humano se comporta hoje em dia, né? Você tem a custa de muita energia, você tem disponível ali um alimento que vem dentro de uma embalagem, que o refrigerante vem dentro da embalagem, etc, etc. E você em 10 minutos consome tudo aquilo, e aquilo que gastou-se muita energia para ser produzido, você em 10 minutos você consegue descartar. Se você volta a 100 anos atrás, a alimentação da população era muito diferente, né? Você não utilizava tanta energia para produzir alimentação como nós utilizamos hoje. Veículos, comunicações e turismo. Por outro lado, a concentração de gases aumenta. Temos problemas com grandes enchentes. É claro que isso também
em função dos processos de urbanização, problemas ecossistemas oceânicos, zonas costeiras e assim por diante. O planeta está aquecendo, a resposta é sim, e isso vem a partir dos dados. Existem redes de estações meteorológicas desde o século XVIII, aqui no Brasil desde o século XIX. Desde o final do século XIX há estações aí com mais de 130 anos medindo sem parar até hoje no Brasil. Principalmente as mais antigas estão no Rio de Janeiro e Fortaleza. As mais novas estão na região central do Brasil, e é por isso que aparece esse buraco aqui na região central do Brasil. As cruzinhas aqui, elas indicam que o dado tem confiança estatística. Aqui é a tendência da temperatura, ou seja, a mudança da temperatura entre 1901 e 2012, o que mostra que na América do Sul houve um aumento da ordem aí de 1,5 ou até mais, 1,75 da temperatura média é, nessa região. Bom, voltando aqui. Então, a temperatura está aumentando, sim. Isso a partir dos termômetros das estações meteorológicas, inclusive, como já falei, há diversas no Brasil. Isso aqui já é a tendência dos últimos anos, mostrando novamente esse aumento da temperatura, né, tanto em média anual quanto no inverno e no verão, né? Aqui um outro trabalho mostrando também aumento da temperatura. Então, diversos trabalhos mostram isso aqui, mostrando a isoterma de 18 graus Celsius, e as cores indicam períodos de 5 anos. Então, a gente vê que à medida que o tempo passa, a área da isoterma de 18 graus vai se ampliando, significa aquecimento. A gente está vendo aqui setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. E aí, esse é o ponto-chave, tá? Esse é o ponto-chave. A temperatura está aumentando, nós sabemos por diversos trabalhos publicados, por qualquer pessoa pode pegar a estação meteorológica e constatar que a temperatura está aumentando. Ela está aumentando por vários fatores, um deles é o aumento da concentração de gás na atmosfera, outro fator é o processo de urbanização também. Mas a chave justamente da mudança do clima é o aumento da temperatura, principalmente na região tropical. Pelo seguinte, se a gente pegar esse gráfico aqui da esquerda, ele mostra a temperatura no eixo X e pressão de vapor d'água no eixo Y. Essa curva vermelha, ela mostra justamente a divisão entre o ar saturado e não saturado. Tá? O ar saturado quando permite a formação de nuvens e depois de chuva. Então perceba o seguinte, como é um exponencial, à medida que aumenta a temperatura, você precisa colocar muito mais vapor d'água na atmosfera para que haja, então, a saturação. Tá? Então, a cada grau que aumenta da temperatura, é como se o processo de saturação se tornasse menos eficiente. Tá? Você vai precisar de muito mais água para fazer com que a atmosfera fique saturada. Então, isso é fácil de entender pelo seguinte: quando a gente olha, aqui é de uma estação meteorológica qualquer, quando a gente olha a temperatura, a temperatura mínima num dia qualquer ocorre em torno de 6 da manhã e a máxima, dependendo da latitude, em torno de 3 da tarde aproximadamente. Tá? Quando a gente vê o máximo da temperatura, é justamente o mínimo da umidade relativa. O que significa isso? Que para eu saturar a atmosfera nesse horário de máxima temperatura, eu tenho que colocar muito mais vapor d'água do que eu colocaria, por exemplo, às 6 da manhã. Tá? Na prática, como é que isso se traduz? Se traduz dessa forma. Então, se você pegar o aumento da temperatura, ele faz o quê? O aumento da temperatura, se você está em regiões secas, portanto, você tem poucas fontes de vapor d'água na atmosfera, esse processo, a atmosfera aumenta a capacidade de reter água, aumenta o efeito estufa, só que como
a maior demanda de vapor d'água para saturar a atmosfera, e você não tem, porque você está numa região seca, a tendência é que aquela região fique mais seca ainda. Por outro lado, em regiões úmidas, ou seja, que você tenha disponibilidade de água, com o aumento da temperatura, você aumenta a evaporação e a umidade atmosférica e, portanto, aumenta a intensidade da chuva e você está mais suscetível, então, a enchentes, inundações e erosão de solo. E nós estamos observando isso no Brasil. Vejam, por exemplo, o caso da cidade de São Paulo. Totais de chuva acima de 30 milímetros, é que a gente está olhando por década, eles têm o potencial de causar enchentes, inundações graves, né? E chuvas acima de 50 milímetros por dia, elas praticamente não existiam até a década de 1950. E ocorrem hoje comumente de 2 a 3 a 5 vezes por ano na cidade de São Paulo. Então a intensidade da chuva vem aumentando. De pegar São José dos Campos, por exemplo, que é a cidade sede do INPE, a gente vê que na década de 1976 e 85 eram 23 casos de chuva intensa por ano, e entre 96 e 2005 são 45 casos de chuva intensa por ano. Ou seja, praticamente dobrou o número de casos de chuva intensa por ano. Quando você olha o volume é praticamente o mesmo no ano. Ou seja, aumentou o número de chuvas, chove a mesma quantidade, menos tempo aumentou o número de casos de chuvas intensas, portanto, você fica mais sujeito a enchentes e inundações. Por outro lado, em algumas regiões, a tendência do diminuição do volume de chuva, tá? Tanto na estação chuvosa como na estação seca, né? Em outras regiões, há tendência de aumento. E essa é uma das mensagens da mudança do clima. Por exemplo, noites e dias frios vêm diminuindo, dias e noites quentes vêm aumentando, né? A chuva, o volume da chuva, a gente tem observado um aumento do volume da chuva no sul do Brasil, e aqui são 3 fontes distintas, e na região central, uma diminuição do volume da chuva, né? E essa diminuição, ela ocorre principalmente nas estações de transição, ou seja, setembro, outubro, novembro, que é justamente a pré-estação chuvosa, e no final da estação chuvosa, que é março, abril, maio. Isso está ocorrendo no Brasil. Os episódios de seca estão se tornando cada vez mais frequentes em algumas regiões do país, né? Então, a crise hídrica que nós estamos passando agora, a tendência é que ela se torne cada vez mais frequente. O nível do mar, a temperatura do mar tem aumentado também, não é só do ar, tem aumentado, e a gente observa alguns aumentos no nível do mar em diversos locais, em cidades litorâneas do Brasil. Isso já está sendo medido há muito tempo, né? Pois bem, então, assim, novamente, a chave do aquecimento, da mudança do clima é a temperatura que modifica o ciclo hidrológico, tá? O que as projeções indicam para o século XXI? Exatamente essa tendência, né? Exatamente essa tendência. Então, novamente, para fazer as projeções, a gente tem que voltar para o sistema climático, entender o sistema climático, né? Entender como é que o sistema climático funciona. Nós daí utilizamos os modelos do sistema terrestre ou modelos do sistema climático. Hoje em dia nós utilizamos a linguagem modelo do sistema terrestre. Esses modelos começaram a ser desenvolvidos em meados da década de 1970, somente com a atmosfera. Eles foram evoluindo ao longo dos últimos anos e décadas. Eles hoje representam vários componentes do sistema climático de maneira muito complexa. Por exemplo, a vegetação nesses modelos, elas crescem, morrem, competem por luz, água e nutrientes ao longo da simulação. Não são, porque isso é importante para o ciclo de carbono, né? Obviamente que a primeira coisa que nós fazemos com esses modelos é avaliar o passado, se esses modelos conseguem simular bem o clima do passado, e em geral eles fazem um bom trabalho, e aí feito isso, nós vamos olhar para o futuro. Só que olhar para o futuro significa o seguinte: significa que nós não faremos daí previsões, nós faremos projeções. Por quê projeções? Pelo seguinte, para fazer essas projeções no futuro, para saber como será o futuro, nós temos que saber como é que serão as emissões de gases associadas às atividades humanas, e nós não sabemos. Como é que vai evoluir a população, o PIB, a energia, a indústria, o transporte, a agricultura, etc. Porque esses elementos fazem com que as emissões associadas a eles sejam de um jeito ou de outro. Então,
Por isso que nós falamos de projeções ou de cenários, tá? Porque nós supomos o seguinte: olha, o mundo vai passar vai deixar de usar energia, principalmente de petróleo, e vai começar, ou seja, de combustível de origem fóssil, vai começar a cada vez mais utilizar energias renováveis. Isso dá um perfil de emissão. Não, nós continuaremos a utilizar o petróleo e combustível de origem fóssil, o carvão mineral. Isso dá outro perfil de emissão. Nós vamos agora investir mais em transporte coletivo, em vez de transporte individual. A agricultura, ela não será globalizada, será regionalizada. Isso dá outro perfil de emissão de gases de efeito estufa. Então, definidos os diversos cenários, para cada cenário você, então, tem os cenários de emissões, você, então, transforma esses cenários de emissões, o que nós chamamos de enforçamento radiativo, e fornecemos isso para os modelos climáticos. Esses modelos de posse desses cenários calculam quais seriam os impactos na temperatura, na precipitação, na umidade, etc. E esses resultados são utilizados em estudos de vulnerabilidades, impactos e adaptações. É assim que funciona, tá? Então, por exemplo, são cenários esses que são associados são entregues aos modelos climáticos. Por exemplo, no pior dos casos, o RCP 8.5, ele indica um forçamento da atmosfera de 8,5 watts por metro quadrado em 2100. Isso significa uma taxa de CO2 na atmosfera da ordem de 1415 a 1910 ppm. A gente está falando hoje de 400 ppm nos dias atuais. A gente está falando aí de praticamente 4 vezes mais ou até um pouco mais até o final do século XXI. Tá? No melhor dos casos, nós estamos falando de 140 até 410, ou seja, em torno do que nós temos agora, ou até muito menos do que nós temos agora. Então, são possibilidades, por isso nós chamamos de projeções dos cenários. Então, no caso, por exemplo, do IPCC de 2013, nós tivemos o quê? No cenário de menos emissões, nós temos o aumento da temperatura ao final do século XXI, 2081 e 2100. No cenário de mais altas emissões, nós temos um aumento muito maior da temperatura ao longo das últimas 2 décadas do século XXI. Então é assim que são construídas as coisas. Então você pode ver uma média global, né? E aqui os resultados do último relatório do IPCC que foi divulgado esse ano, né? Então nós temos o seguinte, desculpem por estar em inglês, né? Aqui nós estamos simulando, aqui ó, observado, então o planeta já aumentou 1 grau Celsius, aumentou quase 1 grau, 1,2 graus Celsius, e aqui a simulação que é feita para comparar com o que foi observado. E aqui a gente mudou nesse último IPCC, a gente não olha mais por faixa de tempo, mas a pergunta é a seguinte: se o planeta aumentar em média 1,5 graus Celsius, ou 2 graus Celsius, ou 4 graus Celsius, qual o impacto disso na temperatura na América do Sul ou no Brasil? Qual o impacto disso na precipitação? E assim por diante. Então a gente sabe que aumentando, a gente tem um aumento da temperatura, qualquer que seja o caso, sempre vai ter. Na precipitação, a gente observa, em geral, um aumento do volume de chuva no sul do Brasil. Na região central do Brasil, uma diminuição do volume de chuva, porém, com a ocorrência maior de chuvas intensas. A umidade do solo também na região central do Brasil diminuindo, o que não é uma boa notícia para a agricultura e não é uma boa notícia também para uma floresta como a floresta amazônica. Tá? Aqui é o número de dias muito chuvosos, então aumenta na região sul, na região sudeste. Por outro lado, o número de dias secos consecutivos aumenta muito nessa região central do Brasil e pegando toda a faixa leste e sul da Amazônia. Tá? Não é muito diferente do que nós observamos no IPCC lá de 2013. Tá? Ah, a principal mensagem da mudança do clima para a América do Sul é exatamente essa: aumento na frequência e intensidade de eventos meteorológicos extremos. E a pergunta que tem que ser feita é o seguinte: eu comecei falando para vocês, mudança do clima existe ou não? E eu falei, essa não é uma pergunta que deve ser feita, porque você tem que dizer em cima de dados e constatações científicas.
Então, o planeta está aquecendo, não é diferente da América do Sul. Na região tropical, o aumento da temperatura modifica o ciclo hidrológico. Isso permite aumento na frequência ou na intensidade de eventos meteorológicos extremos. É, e isso tem impacto em diversas atividades. Como é que essas atividades devem se adaptar? Quais são as medidas que devem ser tomadas para minimizar esses impactos ou minimizar esses efeitos? É essa pergunta que deve ser feita. E para finalizar, eu queria só aproveitar o momento para dizer que nós temos hoje no INPE três grandes iniciativas que estão em implementação. Um deles nós estamos ampliando o programa de monitoramento dos biomas brasileiros, para monitorar todos os biomas, pelo menos com um relatório anual, né? Todos os biomas brasileiros. Hoje nós fazemos isso com relatório anual somente para a Amazônia e para o Cerrado. Nós vamos ampliar, mas não somente desmatamento e queimadas, mas também as emissões decorrentes, porque justamente é para contabilizar principalmente o carbono. Nós estamos também desenvolvendo um modelo chamado Modelo Comunitário do Sistema Terrestre Unificado, que atua desde a previsão de tempo nas próximas horas até a mudança do clima. Então, com foco aí no Brasil e na América do Sul, para melhor entender essa mudança do clima na América do Sul. E junto a tudo isso, nós estamos construindo uma base de dados georreferenciadas, que é um grande repositório de dados, com processamento de alto desempenho e para justamente colocar inteligência na combinação das informações, como essas que vocês estão observando nesse curso que vocês estão participando. Então, no futuro, todas as informações que vocês viram ou virão ou verão nos próximos dias, vocês poderão acessar através da Big, tá? Livremente. E é isso. Então, agradeço mais uma vez e eu fico à disposição, Beth, para as perguntas. Desculpe por ter falado rapidamente, né? Mas era necessário e eu queria novamente aí agradecer pelo seu convite e estou à disposição aí para quem tiver pergunta. Muito obrigada, Gilvan. É sempre um prazer escutar e aprender sempre com você. Vou pedir novamente para todo mundo abrir a câmera para a gente poder bater uma foto com os participantes. Não dá para ir todo mundo, porque a página fica mudando o tempo todo, né? Fernanda, você me ajuda? Legal. Sim, sim. Então tá, obrigada. Aí bate umas fotos e aí me manda, por favor, o meu e-mail, depois eu coloco lá na página e a gente começa as perguntas. Então, quem tiver pergunta para o Dr. Gilvan, aproveita a disponibilidade dele para esclarecer qualquer dúvida. E vocês fizeram algumas perguntas também, que alguns professores deixaram até para o Gilvan responder, então vamos aproveitar a presença dele para tirar qualquer dúvida que possa ter sobre esse tema. Tá bom? Gilvan, Ok? muito, muito obrigado. Não tem como te agradecer a tua Imagina, palestra, obrigado. a tua colaboração. Eu tenho uma pergunta, professor. Pois não. Eu gostaria de saber se tem estudos no INPE voltados à área de geografia da saúde, relacionando, por exemplo, fenômenos como o El Niño, com o ciclo que nós tivemos aí bem forte do coronavírus no Brasil, sobre a propagação dessas doenças, que são chamadas, né, de doenças negligenciadas, com o avanço dessas mudanças climáticas, principalmente com urbanização precária mais essas mudanças. É, Wagner, né? Wagner, existe um grupo no INPE que é liderado pelo Dr. Miguel Monteiro, que há anos atua junto com pesquisadores da Fiocruz, justamente fazendo esse tipo de análise, né? Por exemplo, se a gente pensar que no sul do Brasil aumenta o volume de chuvas, eventualmente, é claro que isso depende das condições sanitárias, eventualmente você pode ter uma migração dos casos de dengue para aquela região, mas depende também das condições sanitárias. Então, esse grupo fez trabalhos, inclusive, associados à febre amarela, à cólera, se não me engano, à dengue, chikungunya, e tem vários trabalhos publicados aí. Além disso,
existe uma rede brasileira de pesquisa em mudança climática global, tá? Chamada Rede Clima. Uma das componentes da Rede Clima, que é liderada pela professora Sandra Heikel, a Fiocruz, ela atua diretamente conosco, justamente avaliando essa relação clima-saúde, tá? E se você entrar na página da Rede Clima, você pode buscar aí em qualquer site buscador Rede Clima, aí você vai ver as sub-redes. Uma delas é justamente a sub-rede Clima e Saúde. Então, eu recomendo que você dê uma olhada lá, inclusive porque lá eles publicam os principais trabalhos recentes dessa relação que você acabou de apontar. Muito obrigado, professor. Professor, boa tarde. Boa tarde. Hoje a gente, como eu vivo aqui da região do Cerrado, né, e houve um aumento grande assim, da fronteira agrícola aqui para todo o Cerrado, né, sobretudo aqui para a Sim. região oeste da Bahia. Existem algumas observações e pesquisadores locais, sobretudo aqui da Universidade Estadual Federal do Oeste, que é nova, mas já tem uma pesquisa, já tem 10 anos que vem pesquisando, percebendo que assim que é prematuro porque não tem um universo de 30 anos, né? Mas Uhum. percebe-se que essa supressão da vegetação aqui do Cerrado tem influenciado no clima regional, assim, sobretudo na Uhum. distribuição como você colocou aí, a gente vê agora, percebe-se que existe mesmo. Não o volume, mas a quantidade, um volume total, mas em relação à distribuição durante os meses. Tem meses Uhum. que concentra muita chuva e outros, aí tem os chamados veranicos, né, que isso Sim, sim, sim. interfere na agricultura e no... Existe algum estudo que, no Tem, nível, tem que vários. parece... Tem um muito recente, o sobrenome da autora é Zilli, Zilli, você pode buscar, né? Justamente avaliou as chuvas na região sudeste do Brasil, e justamente detectou que no norte da região sudeste, principalmente, pegando também o centro-oeste, está havendo de fato uma diminuição da precipitação, mas veja, por isso que eu falo que aquele gráfico que eu falo da temperatura com a pressão de vapor, Concentração. ele é muito importante pelo seguinte: por que que a região centro-oeste é uma região mais sensível? Tá? Pelo seguinte, ela tem um período seco, bem definido, um período chuvoso, bem Específico, definido, né? né? Quando aumenta a temperatura, e o período seco fica muito seco na região, né? Quando Totalmente. aumenta a temperatura, o que que vai acontecer? Imagina que você está no período seco indo para o período chuvoso. Até você ter umidade suficiente para formar nuvens de chuva, com aumento da temperatura, ele vai começando a atrasar o início da estação chuvosa. Isso. Isso está ocorrendo. Por outro lado, o final da estação chuvosa começa a se antecipar. Então, na semana passada, eu assisti uma apresentação de um pesquisador muito renomado da USP, que justamente detectou isso. Ele fez uma compilação de vários trabalhos. Em algumas regiões do Cerrado, o comprimento da estação chuvosa está diminuindo da ordem até de 50 dias na última década, o que é muita coisa. E o período seco se tornando cada vez maior. Então, de novo, a chave está na temperatura. Então, tem esse trabalho eu não me lembro o primeiro nome dela, mas o sobrenome é Zilli, Zilli, tá? É fácil de buscar. E ela justamente aborda essa questão que você acabou de falar, tá? Mas, de novo, não tem segredo, a chave é a temperatura, tá? Obrigado, professor. O Rony fez uma pergunta aqui. Você quer falar, Rony? Você está conseguindo falar? As mudanças climáticas, aquecimento global e desmatamento na Amazônia podem comprometer a agropecuária do sul do Brasil, Argentina e Uruguai, que se tornariam novas áreas de estepes? Então, na mesma linha do que foi falado anteriormente, é, pode comprometer, ou mesmo não só do sul. Imagina o café, né? O café é uma planta que é muito sensível à temperatura máxima, né? À medida que sobe a temperatura,
a penalização do café é muito grande. Você subir 1, 2 graus de máxima, na média das máximas para o café, realmente começa a abortar as flores e a planta começa a ter uma baixa produtividade. Então, o que está acontecendo? Em alguns casos, estão estudando uma mudança dos tipos de cultivos, e outros casos, aí, pasmem, de novo, é a região do Cerrado. O que que acontece? O que que a Embrapa tem feito já há pelo menos 10 anos, ou um pouco mais até do que isso? Qual é a região do Brasil onde você tem a vegetação naturalmente adaptada aos extremos do clima? É justamente o Cerrado. Por quê? Porque você tem, como eu acabei de falar aqui pro Andrei, você tem o quê? Você tem um período seco muito bem definido, um período chuvoso bem definido. No período chuvoso você tem temperaturas altas, no período seco você tem temperaturas altas, mas às vezes você tem a passagem de uma frente fria que derruba a temperatura até abaixo de 10 graus Celsius ou menos, dependendo da região. Ou seja, as plantas dessa região já estão naturalmente adaptadas aos extremos do clima, tá? A Embrapa tem feito isso já há mais de uma década, certamente. Estão retirando os genes dessas plantas de cerrado e adaptando nos principais cultivos agrícolas, de modo que esses cultivos agrícolas sejam adaptados aos extremos do clima. Para quem quiser buscar isso, são transgênicos de segunda geração, tá? Então, esse é um trabalho que está sendo feito. Então, tudo indica que há essa tendência. Agora, em alguns casos, não há como. Aí realmente tem. Se você pegar milho, por exemplo, milho é uma planta que precisa de muita água, né? Então, talvez as as maiores produtoras de milho, talvez tenham mudanças aí no Brasil ao longo das próximas décadas. A Nadir fez uma pergunta aqui. O professor Ricardo Augusto Felício, da USP, é um negacionista do aquecimento global. Aí ela pergunta, professor Gilvan, no que se baseia a negação desse professor? Marketing. Marketing, tá? O que que acontece? Vamos lá. O grande problema do que nós estamos passando hoje vem de uma decisão, como eu falei, que foi tomada lá na Revolução Industrial, que é você utilizar combustível de origem fóssil, tá? Qual seria a solução hoje para resolver? Qual seria a solução? É o que nós chamamos de total descarbonização da produção de energia. Se vocês olharem os grandes negacionistas dos Estados Unidos e vocês forem atrás de quem é que paga eles, vocês vão ver que eles estão associados à indústria do petróleo. Porque a total descarbonização significa o quê? Você mudar a matriz energética, ou seja, o petróleo vai ficar de lado. Obviamente que tem muitos interesses por trás. Então, as pessoas são pagas para dizer que isso não acontece. E muitas vezes são economistas que não conhecem a física do clima, mas são pagas para dizer isso. O caso do Ricardo Felício, o que que acontece? Você vai atrás dele, tem um outro professor chamado Luiz Carlos Molion. Se você for atrás deles, Alagoas. vocês vão ver que são os ruralistas que bancam esses caras, né? Porque o que que acontece? Onde é que está o maior problema do Brasil associado à mudança do clima? Desmatamento e queimadas. Não o legal, mas o ilegal, que ocorre na maior parte no Brasil, tá? Então você tem pessoas da comunidade ruralista que financiam esses caras para dizer que não existem. Infelizmente, essa que é a verdade. Então é marketing contrário, porque você tem que quebrar cadeias econômicas e infelizmente isso isso leva a esse tipo de eh, comportamento, digamos assim, né? Comportamento. Infelizmente é um desserviço. O professor Ricardo Felício, inclusive, está
com processos na Universidade de São Paulo, porque ele tem feito um desserviço à população. E, infelizmente, a nossa mídia, em geral, ela não consegue balancear quem conhece e quem não conhece. Ela quer realmente o confronto das ideias, né? Mas é um confronto desleal, porque muitas vezes o que está lá é só um marqueteiro, não um cientista, um pesquisador que conhece profundamente do assunto. Então é E, basicamente isso. e ambos, tanto o Ricardo como o Dr. Molion, eles não têm um argumento técnico, Não, não tem né, nenhum. Nenhum. cientificamente comprovado. Eles usam o Não tem. argumento de que era coisa do passado. Isso aí não se rebate tudo. Exatamente. É Fisicamente dá para se facinho. rebater Se todas. vocês procurarem, tem uma audiência pública na Câmara dos Deputados que eu debati com o professor Molhon, tá? Busquem no Google, tem lá audiência pública, vocês vão ver o debate. Ele não tem argumento técnico, tá? Professor, É, eu vi algumas coisas dele, né? Que até já aham. fiz um curso lá Mas ele na. é bom de marketing, ele convence as pessoas, tá? Mas não a Ele, mim, ele, não a mim. ele é frequentador aqui do Oeste, que aqui tem Aham, tem a produção aqui, né? aham. Não, eu vi os argumentos dele, ele coloca aqui sobre a calibração dos equipamentos de coleta Sei, sei, que sei. estão antigos, estão no meio urbano, então isso interferiria tal, mas é assim, muito Só vago, né? que, só Realmente que não sustenta. o professor Melhão esquece que tem vários métodos de medida, um deles é em paleoclima, que tem uma precisão muito boa, né? Eu mesmo estive na região de Montes Claros, ano retrasado, em expedições junto com grupos de paleoclimatologistas, retirando estalagmites de cavernas, num parque chamado Parque do Peruaçu, e as estalagmites, estalactites, são formadas pelo gotejamento que ocorre na caverna, né? E você consegue analisar, e elas se formam, né? E você consegue analisar com uma precisão muito boa, em muitos séculos, períodos de seca, períodos de chuva. E a gente não observa isso nos dias atuais. É um comportamento totalmente distinto, né? Então, novamente, esse argumento do professor Molhon não cola. Tá? Então, É mas assim, eu convido vocês a olharem lá no meu debate com ele lá na Câmara dos Deputados, e vocês vão ver exatamente isso. E professor, eu até falo assim, todo mundo tem que saber o que está acontecendo para poder, né, escutar os dois lados e saber Exatamente. decidir, entender o porquê e saber tirar suas conclusões. E eu acho que uma coisa que é irrefutável são as imagens de satélite, né? Exatamente. Você Exatamente. pode, que nem o Molion já viu ele falando, mas o cientista pode manipular o modelo físico. Realmente pode, tá? Mas assim, a grande maioria dos modelos que são feitos de forma independente estão apontando as mesmas tendências, né? E uma imagem de satélite, ela é irrefutável. Se você pegar, se vocês pegarem na página da NASA, eu vou até disponibilizar o link. Eu acho que eu disponibilizei na minha palestra no final. Pelas imagens de satélite, vocês veem claramente o de gelo, né? Groenlândia e outros lugares onde Exatamente. você tem o gelo permanente, e você monitorar Argentina, né? desde o advento do satélite, as imagens sobre aquela região, você vai vendo a redução do gelo, É né? muito grande. E em várias partes do Então, planeta, e não é só numa região, é em várias partes do planeta. Então, realmente, novamente, falar. ou Uhum, são os fatos, né? imagem não mente, não é manipulado, É, ninguém manipula, né? Aquilo lá é exatamente. uma imagem do que está acontecendo no momento da aquisição. Então, se você pegar desde o advento dos satélites, né? Desde 1970, quando começa a ter bastante informação de imagem de satélite, e você acompanha o recuo das geleiras permanentes. Isso é mais do que uma evidência do aquecimento global, né? Professor, tem um questionamento também. Aliás, dois, né? Mas será um rápido aí, pessoal. Um é o seguinte: a gente volta lá para aquelas aulas de geologia que a gente tem lá na faculdade, Sim, sim. onde, onde descobriu aquele o mamute, né? Que isso é bem clássico nas aulas de geologia, que Sim, ainda sim. tinha, dentro do estômago ainda tinha grama, ainda sem decompor. Ele foi totalmente congelado, né? Aham. O que supostamente evidencia uma mudança muito brusca nas condições de tempo, né, de Sim, sim, clima. sim, 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 sim. Partindo dessa premissa, há uma possibilidade, isso é muito ficcional, isso existe uma Não, possibilidade caminhada assim. isso. O problema é o seguinte, a capacidade de migração também desses animais era muito limitada, né?
Ah, Tem isso também. Olha, amanhã você vai abrir a sua janela, vai acontecer como o dia depois de amanhã, que tem Nova York, que ficou totalmente congelada. Isso não vai acontecer. Porque essa é a principal mensagem, inclusive, que eu queria deixar para vocês. O clima está mudando, sim. O grande problema, o clima sempre mudou por processos naturais. Mas as mudanças que ocorrem por processos naturais, elas levam milhares de anos. Se vocês observarem agora as mudanças que ocorreram nas últimas décadas, elas na natureza elas ocorrem em centenas ou até milhares de anos. Quando as mudanças ocorrem em milhares de anos, os sistemas naturais conseguem se adaptar a essas mudanças. Quando elas ocorrem com uma velocidade tão grande, como as que vêm ocorrendo, os sistemas naturais não conseguem se adaptar. E quando eles não conseguem se adaptar, o que acontece? Aumenta a mortalidade dos sistemas naturais. Então, por isso que a biodiversidade tem diminuído, porque não consegue se adaptar a essa velocidade. Tá? Então, o caso lá do mamute, possivelmente em função da baixa capacidade de locomoção, o processo já vinha ocorrendo. Sibéria, aquela. Exatamente. É outra coisa, a segunda, né? É desse jeito que a gente vê, né? Tem um quadro que eu acho que hoje são poucos negacionistas, isso é uma realidade, vem mais aí de Sim. 10, 20 anos, as nações se encontram todo ano, Conferência do Clima, e isso aqui no Brasil apareceu algumas iniciativas para leis e tudo mais, para combate dos estados. Mas por que que efetivamente, já que se isso é realidade, já está comprovado, não cria-se políticas públicas sérias de encaminhar para preparar, né, Sim. Sim. o Brasil, as regiões, para buscar se adaptar a isso, que é Problema, André, o problema é o seguinte, André, isso é a minha opinião pessoal, tá? Você não tem planejamento de longo prazo em países como o Brasil. Você tem planejamento a cada 4 anos só. Então você precisa ter um planejamento de longo prazo, porque, veja, pega o caso do nível do mar, tá? O nível do mar está aumentando aí 1,5, 2 centímetros por década. Por década. Em algumas regiões até 5 centímetros por década. Aí você pega assim, tá, 2 centímetros por década são 20 centímetros num século. 20 centímetros já é bastante coisa se a gente trata de nível do mar. Tá? Ainda mais se você pega regiões assim que são muito urbanizadas, como Recife, como Natal, Fortaleza. 20 centímetros é bastante. Tá? Aí você fala assim para um tomador de decisão, ó, precisa fazer a obra porque vai aumentar até o final do século mais ou menos uns 20, 30 centímetros. Ele vai fazer essa obra, ele vai fazer a obra de pavimentar a rodovia que aparece às vistas de todo mundo, entendeu? Então tem uma coisa, exatamente, esse imediatismo que existe aí dos tomadores de decisão. Então deveria existir mais esse planejamento de longo prazo, que em muitos países ocorre, mas infelizmente ainda não é o caso do Brasil. não temos uma política de Estado séria nesse É, sentido. é. Eu Infelizmente ainda sou, não. eu E, trabalho em e município. existe também, e assim, e de incentivo, né, em vários setores, né? Então precisa realmente ter uma mudança mais radical. E eu não vejo, francamente falando, nenhuma outra forma senão através da educação. Mas a educação ela leva tempo. Eu acho que a educação ambiental é importante isso mesmo, É, assim, de criar mas realmente assim. é o único ponto que eu vejo de você. Porque eu costumo até dizer para todos, e já falo isso há muito tempo. Quando eu era criança, ou pior ainda, quando meus pais eram crianças, era comum jogar papel no chão. Faça uma experiência agora com uma criança de 5, 6 anos. De propósito, joga o papel no chão. Você é repreendido na hora, Na hora. pela criança, tá? Isso vem da educação que nós vimos. Então, é isso que falta. Não usar o cinto também é na hora. Exatamente. Até alguma informação aí pro pessoal, dia 13.
vai ter uma audiência pública no Senado para discutir o desmonte da educação ambiental no Brasil. Aqueles que tiverem interesse, né, talvez se transmitido pelo YouTube, participem, porque acho que, imagina, estamos num cenário desse, as coisas encaminhando por inversamente proporcional, do que tiver incentivar, tá é, acabando, é absurdo. Pois é. Eu fico Total. revoltado. Quando eu sou educador ambiental, eu fico revoltado com isso demais, mas enfim. É, mas é isso, é água mole em pedra dura, viu, Andrei? Obrigado, professor. Obrigado É, você. a Elisângela tem uma pergunta aqui, Elisângela Guimarães. Há alguma ação concreta resultante da COP26 que tenha impacto, dito errado, tem algum impacto para frear as mudanças climáticas? Não, só discurso. Não. Você veja, o desmatamento da Amazônia aumentou, continua aumentando nos últimos anos. É, porque assim, veja bem, a gente tem que pensar que o desmatamento da Amazônia, por exemplo, ou do Cerrado, que também aumentou de um ano para cá, o que que acontece? Ela não está associado à atividade que ocorre ali. É uma série de fatores, inclusive associado à economia, ao câmbio. O dólar, do jeito que está, a relação real-dólar, é um bom negócio para você exportar produtos brasileiros. Então tem uma série de fatores aí que tem que ser. É um problema muito mais complexo do que simplesmente você olhar e falar assim, ó, aumentou o desmatamento. Porque tem todo um ciclo de atividades aí associadas. Dizer que vai chegar a desmatamento zero em 2030, eu espero estar vivo para ver, mas eu não acredito que isso vai ocorrer. Porque precisa ter realmente ações muito contundentes para que isso ocorra. No esse último ano, nós tivemos 13.235 quilômetros quadrados. Vocês têm ideia do tamanho do que é essa área? Não é pouco, uma área enorme. 13.000 quilômetros quadrados é muita coisa, né? 3 vezes o tamanho do meu município, quase Pois três é, vezes. É muito grande pois aqui o é. É município. muito grande, né? Então, foi isso que nós detectamos do ano passado para cá, 13.235 quilômetros quadrados. Eu tenho minhas dúvidas, sinceramente. Não que eu seja um pessimista, né? Mas eu tenho dúvidas de que isso vai ocorrer de fato, porque eu não vejo medidas efetivas para que isso ocorra. Porque as medidas têm que ser, inclusive, considerar as pessoas que estão ali no front, que atividades elas podem fazer e que não aquelas. E muito desmatamento é induzido, são pessoas que são subcontratadas, etc., a maioria delas, né? E estão ali no front, vivendo em condições de trabalho e ambientais e sanitárias muito aquém do que deveriam, né? Então, tem muitos problemas ali sociais. Se você pegar no Arco dos Silêncios da Amazônia, onde ocorre ainda hoje, no século XXI, vários casos, diversos casos de escravidão, de trabalho forçado, de trabalho por troca de alimentos, onde ocorre a maior parte dos crimes no campo. Então tem muitos problemas ali, né? Aqueles casos que a gente viu no passado, eles continuam ocorrendo, né? Infelizmente. Então ali é um problema muito maior do que a gente pode imaginar. E eu não vejo isso ser resolvido em menos de 10 anos. Antônio Luzardo, você quer fazer a pergunta? Você colocou aqui uma pergunta? Que tinha câmera. Ele fez a seguinte, Antônio, Ah, tá. Sim, pode sim. falar. Ok. Num dos primeiros slides, não me lembro exatamente qual, né, foram Uhum. apresentados três fenômenos: a precessão, a obliquidade e a Obliquidade e excentricidade. excentricidade, A minha exatamente. pergunta é a seguinte: a nutação, ela não seria, não faria parte também desse grupo? Também, mas é um impacto bem menor. Impacto bem menor. Os três maiores mesmo são a excentricidade, obliquidade e excentricidade. A nutação também. Então, ok, obrigado. E aí os três juntos, eles que dão um ciclo de 100 mil anos, né? Claro que está composto pela nutação. Você tem Ok, 13 movimentos, se não me falha a memória, são 13 movimentos, mas os três principais são os que eu apresentei. ok, obrigado. Carlos César, você quer fazer a sua pergunta?
Vou ler aqui, ó. Professor, alguns autores colocam a região centro-oeste como a caixa d'água do Brasil devido ao número de Sim. nascentes dos Aham. rios. O senhor concorda com esse termo? Que consequências as alterações climáticas podem trazer para essas importantes nascentes? Não é concorda ou discorda, Carlos. É fácil. Pega um mapa de hidrografia, você vai ver que na região sudeste é o divisor de águas. Os rios correm ou para o sul, a partir dali, ou para o norte, a partir dali, né? Então é justamente o divisor de águas. Você pode pegar do Mato Grosso para o sul, eles correm o rio, do Mato Grosso para o norte, ele corre para o norte. Então, assim, a região central do Brasil, ela é muitíssimo importante do ponto de vista de recursos hídricos. Mas veja, existe também a relação com a floresta amazônica. Você já deve ter ouvido falar dos rios voadores, né? Então, os rios voadores, eles são o quê? É o transporte de vapor d'água pela atmosfera. Ele se dá principalmente pelos ventos alísios entrando pelo continente sul-americano, né, no hemisfério norte, entrando. E aí eles entram orientados de nordeste para sudoeste, né? E aí eles são obrigados a desviar para o sul em função dos Andes, né? Ao serem desviados para o sul, eles estão carregando umidade que vem do Atlântico Norte, mas também estão carregando umidade que vem da evapotranspiração da floresta amazônica. E é por isso que nós temos na região ao sul a área de Pantanal, né? Pantanal no Brasil e Chaco nos países de língua hispânica. E durante o verão, parte desse transporte é desviado para a região sudeste do Brasil, a região sudeste e a região centro-oeste. São aqueles dias que ficam 4, 5, 6, 7 dias chovendo direto, tá? Então, a recarga dos principais aquíferos brasileiros ocorre em função desse todo esse transporte de umidade que se dá pela atmosfera. E é isso, esses rios são carregados, então o solo é carregado e há esse divisor de águas. Então, a região central do Brasil ela é muitíssimo importante, sim. Além de toda a questão de biodiversidade que eu acabei de falar. Esses 3, 4, 5 dias de chuva, 4, 5, 6, 7 dias de chuva direta é justamente o que o Wagner colocou ali, que é a zona de convergência do Atlântico Sul. Adriana, você quer colocar sua pergunta? Não, vou ler para ele. Com o processo de desmatamento acelerado na região norte, qual a variável do balanço de energia tem modificado mais rápido, local e global? É, temperatura e chuva. Essas são as principais. Agora, do balanço de energia mesmo, fluxo de calor latente, principalmente, e fluxo de calor sensível. São os dois. O calor latente está associado à água, e o calor sensível associado à temperatura. A Luciana falou que tem uma pergunta. Luciana, pode abrir o microfone e perguntar. Gilvão, obrigada pela palestra. E você comentou dos combustíveis fósseis, né? Eu sou Uhum, arquiteta e 40% da questão de carbono de emissão de carbono vem da indústria de construção, né? uhum. E eu tô assim, né, meio que uma voz, tô tentando achar parceiros né, nessa questão de me inserir. Eu sou também educadora, mas como se inserir na questão dos currículos das faculdades de arquitetura e também nas práticas para as pessoas terem essa noção, né? Tem muito essa noção do arquiteto como especificador do material e Sim. essa ideia de que se é certificado, tudo bem, mas todos esses processos da onde vem esse material são completamente invisíveis, né? E eu Uhum. tô achando essa partilha aqui do INPE fascinante. Então, assim, eu estou em trabalhos de pesquisa e trabalhos educativos para Ótimo. tentar mexer com isso, né? E eu ia perguntar, mas acho que né, até entender quais os materiais que você vê do INPE, né? Enfim, eu estou caçando, estou vendo o potencial até de mostrar questões ligadas à degradação da floresta, né? Enfim, é isso que você comentou os produtos, né? A gente vê muito a floresta como commodity. Então, Exatamente. essa a gente perde essa noção de todos os e a complexidade das relações nos processos extrativos, né? Então, acho que a Uhum. minha pergunta
talvez ela seja meio óbvia, mas como que você vê, ou se você vê mais organizações, entidades, pessoas ligadas à indústria da construção fazendo uso do que o INPE dispõe, né? Ou se você já foi Não, para não vejo ainda, não vejo ainda. eu vou É, definitivamente ser uma das pessoas que vai ficar. não, esse é um ponto importante, viu, que você colocou, viu, Luciana, pelo seguinte, isso é um ponto bem importante. Porque, olha só, eu costumo dizer o seguinte, de posse do que nós temos medido, sem pensar no futuro, e com a física que nós conhecemos, nós sabemos que as coisas vão mudar. Portanto, os diversos setores da economia deviam saber o que significa aumentar mais 1 grau Celsius na produção de leite, na produção de ovos, na produção de café, na produção de milho, ou na indústria, no transporte, na indústria do ferro, do aço, na indústria do cimento. E, em geral, as pessoas não sabem. Não sabem qual é a vulnerabilidade daquele setor em função do aumento da temperatura ou a mudança do padrão de chuva. As pessoas não sabem. Na agricultura, como eu falei, a Embrapa e outros têm feito esse trabalho. O setor da energia, um pouco, muito pouco. Tem trabalhos da COP do Rio de Janeiro, trabalhando com essa questão da mudança, né? O último, a comunicação nacional, saiu com 3 eixos só, que é segurança energética, alimentar e hídrica. Mas questões como essa que você está dizendo, eu não conheço ninguém hoje trabalhando. Sinceramente, não conheço. E é como você bem disse, tem toda uma cadeia, a cadeia do cimento, por exemplo, é uma cadeia que precisava ter uma atenção à cadeia do cimento. E não tem, não tem. Então, realmente há uma necessidade. No Brasil, eu desconheço. Fora do Brasil, eu também não conheço, mas eu não vejo ninguém hoje trabalhando com isso. Bom, estou no caminho. Legal, legal. A Sonaira Silva, ela falou que tentou pesquisar e localizar a audiência pública que você citou, Ah, tá. que você Eu olhou, mas ela posso não está depois te conseguindo passar o achar. link. Eu posso depois te passar o link, Beth. Eu devo Ah, ter em tá algum bom. lugar. Então tá, você me passando, eu repasso para todo mundo. Tá bom, tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A pessoa está falando que se recusa a discutir sobre terra plana em sala de aula, que isso é um retrocesso no tamanho do universo. Pois é. Mas isso é interessante, né? Que algumas falas que tivemos aí agora sobre o desmatamento é que não houve desmatamento na floresta amazônica, e sim em algumas áreas onde os ribeirinhos moram. É difícil, né? Onde é que os ribeirinhos na Amazônia moram? Se não for dentro da floresta amazônica. É, Julianita, ela fala que 2030, desmatamento zero, talvez não tenha mais o que desmatar. Olha só, eu coloquei o link da notícia aqui do evento da Câmara, tá aqui no chat. Mas a partir daí vocês conseguem achar o vídeo. Gilvan, eu lembro do teu tema de doutorado, né? Sim. E isso foi uma pergunta que foi feita para o Cláudio também. Qual que é o limiar que, a partir do momento que se prevê um determinado desmatamento na Amazônia, percentual de área desmatada, a, a tendência é você ter um feedback positivo, uma realimentação positiva e a floresta não se restabelecer mais. Não se restabelecer. Então, na minha tese foi da ordem de 40%. A gente já tem da ordem de 20% que foi desmatado e seria da ordem de 40%. Mas é óbvio que a gente não pode chegar a 40%. Óbvio, né? E aí, assim, um exemplo, porque existem outros fatores que são importantes, que devem ser levados em consideração. Por exemplo, pega o Vale do Paraíba, tá? O Vale do Paraíba, eu sou em São José dos Campos hoje, a Escabete também está em São José dos Campos. Se você pegar a história do Vale do Paraíba, há 300 anos atrás, até 300 anos atrás, era a Mata Atlântica.
Era uma floresta tropical. De repente, essa Mata Atlântica ela foi transformada em café, boa parte, ou algumas regiões cana-de-açúcar, mas uma parte da região foi café, né? Tem alguém com o som aberto. Gisele, por favor. Gisele, Oi. por favor, a gente está escutando você conversando aqui, está atrapalhando a explicação do Dr. Gilvan. Ah, ela tirou já. Então, se você pegar, você transformou isso em café, ou cana-de-açúcar, principalmente café, monocultura por muitas décadas. Aí qual foi o processo que aconteceu com o solo? O solo ficou empobrecido. E aí, o que que acontece? Num terreno que é acidentado. Solo empobrecido com terreno acidentado, o que que a chuva faz com o solo? Deixa mais empobrecido ainda. Ela lava o solo que já está empobrecido. Então, o que que acontece? Mesmo se você tentar reflorestar hoje a Mata Atlântica no Vale do Paraíba, você não consegue. Você já atingiu esse ponto de não retorno, você precisaria primeiro recuperar o solo, que não é fácil, é difícil, para depois você tentar, e você não vai conseguir uma Mata Atlântica original como a que você tinha antes. Na Amazônia, você tem uma situação, não é similar, porque boa parte da Amazônia é plana. Mas tem uma condição de solo que é diferente da condição de solo, por exemplo, do Vale do Paraíba. Vale do Paraíba você tem um solo muito mais argiloso do que arenoso. Tá? A monocultura fez com que o solo fosse sendo degradado e esse solo foi sendo lavado pela água da chuva. Boa parte da divisa da floresta amazônica com o cerrado, o solo é mais arenoso do que argiloso. Então, apesar de você não ter uma região muito acidentada, com relevo muito acidentado, a monocultura, seja ela por soja ou pasto, leva esse solo, que é mais arenoso, a empobrecimento mais rápido. Então você pode chegar na mesma situação. Então pode ser que seja menos do que 40%, por conta da construção do solo. Então não dá para chegar lá. Tá? O ideal seria parar imediatamente o desmatamento daquela região. Mas como eu falei, tem todos os processos econômicos e sociais por trás que têm que ser levados em consideração. Ô, professor, agora o senhor tocou nesse assunto e me lembrei de um detalhe aqui na região aqui da fronteira Bahia, Piauí, já existe alguns processos. Matopiba? Estamos no Matopiba, né? Mas Aham. aqui do lado de Geoboés, aqui no Piauí, Chimboés, é Geoboés o já tem núcleo de aridização lá. isso é exatamente isso. Então, até que ponto esses estudos o senhor tem desenvolvido aí, essa mudança na Amazônia, associada a com essa possível diminuição de chuva e aumento de temperatura, poderia ampliar esse processo Então, de o caso arenização de aqui no Brasil? Gilboés, o caso de Gilboés é exatamente o caso do semiárido nordestino. Lembra de novo aquela curva, aumento da temperatura e pressão de vapor. Aumentou a temperatura numa região que você tem pouca disponibilidade de água, por exemplo, como o semiárido nordestino, a eficiência para a formação de nuvens e, portanto, de chuva diminui. Qual que é a tendência daquela região? Se tornar mais seca ainda. Por isso está se expandindo o núcleo de aridização lá naquela região, em função do aumento da temperatura. A tendência é que aquela região se torne mais seca ainda. mais seca. Fica mais seca por conta do aumento da temperatura. Ok, só notícia boa. Não, então, é o que eu falo, não é assim, não é para ficar pessimista, pelo contrário, que a gente tem que trabalhar, e aí, de novo, a educação serve para isso, a gente tem que trabalhar para tentar reverter isso, educar a população. A gente sabe que, por exemplo, na região Nordeste do Brasil, boa parte da agricultura de subsistência é milho, uma região de água escassa, tem que mudar. Eu sei que tem coisas que são culturais, mas tem que mudar, porque a tendência é que as perdas aumentem ainda mais ao longo das próximas décadas, né? Mas precisam ser feitas ações educacionais, etc., e de manejo, etc., para que essas coisas ocorram, né? Faça uma transição mais tranquila, né? Exatamente. Você não pode ficar pensando que você vai continuar plantando milho nas próximas décadas. A tendência é você ter cada vez mais prejuízos. Assim como quem está em uma região onde as chuvas estão aumentando a intensidade, por exemplo, pega o litoral de São Paulo, nas encostas da Serra do Mar, você tem algumas favelas, por exemplo.
a probabilidade de que aquelas pessoas tenham algum problema só vai aumentando com o passar do tempo. Então, precisaria ser feita alguma ação para retirar aquelas pessoas daquela área ou fazer contenções com antecedência, porque senão, a cada verão, a gente vai ver cada vez mais e mais pessoas morrendo por conta dessas chuvas intensas que ocasionam esses escorregamentos de encostas, né? Certinho. Obrigado. A Mariana Cardoso Ferreira, ela comenta, professor Gilvan, li há algum tempo sobre os efeitos de estufa, o derretimento das geleiras e suas consequências para o resfriamento da corrente do Golfo, que ameniza o clima europeu no inverno. São muitas as relações dos sistemas terrestres que influenciam isso? Então, na verdade, assim, o derretimento de geleira, em algumas regiões, porque, assim, lembrem-se que gelo é água doce, tá? Você está olhando um iceberg, é água doce, não é água salgada. E no oceano você tem movimento ocasionado por dois fatores. Um é o vento, é o principal, é o vento que provoca movimento nos oceanos, em função justamente da radiação solar. E o segundo é a diferença de densidade. Essa diferença de densidade pode ser por salinidade, né? Ou até por temperatura, mudança de temperatura. Então, quando você derrete gelo nas latitudes mais altas, você está infiltrando água doce no oceano. Portanto, você está mudando a densidade da água e você modifica as correntes marítimas naquela região. E aí você pode ter algumas regiões muito restritas, algum resfriamento maior numa época do ano, diferente do que ocorria anteriormente. Isso pode ocorrer. O Wagner Zamboni, perto, que tem uma pergunta. Wagner, você quer falar? Isso aqui é direto para o Gilvan, que é coordenador meu chefe. Eu acho que o INPE deveria ter uma página voltada à educação, com planos de aulas para serem replicados nas escolas. Nós fizemos algumas cartilhas e alguns vídeos chamados Mudanças Ambientais Globais e cartilhas. Se vocês entrarem na página da Divisão de Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade da Coordenação de Ciências da Terra, vocês vão ver esse material lá. Lá tem bastante material. Eu liderei um livro sobre mudança do clima, chamado Mudanças Climáticas. É um livro que está no site do MEC, eu espero que ainda esteja no site do MEC. É um livro de 300 páginas e que foi feito para ensino médio fundamental. E ao final de cada capítulo tem experiências nesse livro. Esse livro é da coleção Explorando o Ensino, o livro número 13 da coleção Explorando o Ensino. Tá disponível para baixar ele, o PDF dele integralmente. E vocês podem utilizar, obviamente, que esse foi o objetivo mesmo de produção desse livro, e ainda mais que ele permite fazer algumas experiências muito simples para comprovar o efeito estufa e outros fenômenos. Então, coleção Explorando o Ensino do MEC, volume número 13, Mudanças Climáticas. Beth, eu preciso sair. Não, mas eu queria agradecer, acho que a Aham. pergunta aqui terminou também. Muito É. obrigada, Gilvan. Eu sei se deixasse, a Aham. gente ia ficar Não, conversando. Esse tema excelente. é muito, né? É. Ele é muito rico, né, para o Aham. educador. Eu queria muito Ah, legal. Alguém agradecer. colocou ali o livro. Obrigado, obrigado. Ah, legal Uhum. ali. Aham. Queria agradecer muito a tua participação, né? Obrigado, eu que agradeço. Um momento super rico para nós. Aham. E amanhã, então, a gente se encontra às 16 horas com a palestra do Dr. Luiz Aragão, tá? Que ele vai falar sobre sustentabilidade, né? É isso Tema aí. super importante. Obrigado, Pessoal, muito Gilvan. obrigado aí. Prazer mais uma vez. Obrigado, viu, Beth? Estamos à disposição aqui no INPE, né, Beth? Sim, com certeza. Isso aí. Gilvan, se você Valeu. puder depois me passar a sua apresentação em PDF, que eu estou Passo disponibilizando sim. para todos os professores. Tá bom. Tá bom? Ok. Obrigado, Obrigada. viu, pessoal? Até mais. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigada, Tchau. pessoal, e até amanhã. Lembrando, Tchau, eu tchau. coloquei o link da página da DCR, onde as apresentações em PDF da semana passada já estão disponibilizadas, né? E nesse e-mail que eu mandei para vocês tem uma pergunta, né? Que algumas pessoas
alguns participantes me pediram para convidar a Liana Anderson para fazer uma palestra sobre o fogo e em áreas de florestas, né? Que ela é especialista nisso, ela está trabalhando muito e ela tem uma cartilha, um material educacional que ela está terminando de escrever em português e em espanhol. Ela termina provavelmente até final de dezembro, né? E ela vai disponibilizar depois para a gente em PDF. E ela falou que amanhã às 18 horas ela não pode, mas ela poderia mais tarde ou então outro horário. Eu estou vendo um horário adequado e eu quero ver se vocês têm realmente interesse. Várias pessoas já me falaram que têm interesse em participar dessa reunião, né? Eu propus Sim. para ela até, de repente, fazer às 20 horas, que daria tempo de vocês darem uma descansada, jantar e depois a gente E poderia voltar de novo, voltar de novo, tá? sem Então, problema. tá? Responde lá para mim se vocês têm interesse ou não, que eu tenho que dar um retorno para ela, tá bom? Ok. Então tá. Ah, deixa eu parar a gravação, até esqueci. Então, obrigado e até amanhã.